Bom dia, Célia. Bom dia, Danilo. Prazer em te ver. Obrigado. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Estamos começando uma série de entrevistas com autores que integram o acervo de livros publicados pela Invisíveis Produções. A Invisíveis Produções é um centro de criação, ação e reflexão que trabalha na intersecção entre arte e política. A Invisíveis opera de forma autônoma, transversal e horizontal. Autônoma na maneira de se movimentar, criando diferentes diagramas e vínculos institucionais com independência de pensamento. Transversal na maneira de coletar e reunir uma reserva crítica de vozes dissonantes, e horizontal na forma de produzir e compartilhar livremente o conhecimento em livros, filmes e projetos culturais. Essa entrevista integra o edital PROAC Expresso Direto, número 40, de 2021. O PROAC é um programa de ação cultural do Estado de São Paulo, e, no caso, este edital é o fomento direto a espaços culturais e criativos. Estamos aqui com Célia Maria Antonati, que, junto com Invisíveis, lançou o livro Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira Contemporânea, lançado em outubro de 2021. O livro busca repensar o espaço da arte africana e afro-brasileira através de uma cartografia afetiva de artistas e obras que dialogam entre si e estabelecem uma visão radical de representações e concepções do mundo contemporâneo. Com um olhar crítico para mais de 30 artistas africanos e afro-brasileiros, o livro contribui enormemente para a aliança entre a teoria crítica da arte e a produção artística da diáspora negra. Um livro que alarga as perspectivas singulares da nossa visão do que é arte, como se produz e para quem. Em 2022, em novembro de 2022, o livro foi agraciado com o Prêmio Jabuti 2022, na categoria Artes. Um reconhecimento muito importante na trajetória da autora, na qualidade do trabalho editorial e conceitual, mas também um reconhecimento na trajetória da Invisíveis Produções de mais de 13 anos de publicações. Então, Célia, é um prazer recebê-la aqui para mais um dos nossos vários diálogos. Agradeço a disponibilidade. E eu começo pedindo para que se apresente e contando um pouco como surgiu o projeto do livro Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira Contemporânea, Poéticas e Políticas. Então, Daniel, obrigada aí pelo convite. Obrigada por estar aqui dialogando mais uma vez com você, não é a primeira vez, e eu acho que é sempre um grande prazer, uma grande oportunidade também de alargar os meus conhecimentos cada vez que te escuto e que estou na sua presença com os teus conhecimentos. Isso é muito bom, essa troca entre nós sempre foi muito rica, né? Eu acho que tem todo um diálogo que começou na publicação com você, né, mas que anteriormente já havia estabelecido um diálogo com muitos outros artistas que trazem esses apontamentos da arte africana e afro-brasileira contemporânea. Então, o livro começa já numa primeira proposição minha, quando em 2006 solicitei ao departamento, numa reforma curricular, de colocar uma disciplina obrigatória nos cursos de artes. Por força da lei, eu consegui no curso de bacharelado, não consegui no curso de bacharelado, consegui só na licenciatura. Não me permitiram colocar no bacharelado. Mas, mesmo assim, eu tive uma pequena vitória, né, porque consegui colocar na licenciatura essa disciplina como uma disciplina obrigatória. Naquela ocasião, já o que me apontavam como uma impossibilidade de ministrar essa disciplina é que nós não tínhamos no Brasil uma bibliografia em língua portuguesa que tratasse desse tema. Então, isso foi um embate com o departamento, né? Mas que eu consegui resolver até com o site aquele que tem em Portugal, que a Manuela organiza, uma professora lá de Portugal, e consegui trazer alguns textos
que ela traduz, ou outros intelectuais também traduzem, para se ter alguma coisa escrita em português. Eu já tinha bastante, ou um tipo de pesquisa, mas com livros escritos em inglês. Então, naquela ocasião, já me chamou a atenção a carência que nós tínhamos no Brasil sobre uma literatura em torno de arte africana. Eu acho que hoje a gente já tem muita coisa, né? Já surgiram muitos outros livros e textos e publicações, né? Felizmente, hoje a gente já pode se apoiar em muitos outros epistemologias e discursos, né? Muitos sites também, né? Então, na mesma ocasião que eu comecei a fazer essa pesquisa sobre a questão da arte africana contemporânea, é bom também ressaltar que eu estava pensando sempre na questão contemporânea, porque eu acho que a questão da arte africana, do que eles consideram como clássica, ou alguns falam em tradicional, eu gosto mais até desse termo da arte clássica africana, nós temos mais dificuldade de ter acesso, porque são saberes que talvez nunca a gente vá conseguir decodificá-los, né? Elas são bem mais distantes de nós, e junto com muitas culturas, e como toda arte tem a ver com a cultura, muitos rituais, muitas crenças, que a gente gostaria muito de se aproximar, mas sempre pisando de leve, porque, afinal de contas, são culturas que nós não temos muito acesso, e inclusive aos depoimentos dessas pessoas que as praticam, que ainda hoje as praticam, né, e as praticaram no passado, né? É bom ressaltar que, com toda a introdução do modernismo, ou da colonização, e mesmo da escravidão anteriormente, e todos esses processos nunca destruíram, e não irão destruir, felizmente, essas tradições, e essas crenças, e essas artes também, que estão lá ainda hoje, sendo produzidas e vivenciadas, né? Mas, naquela ocasião, já me surgia a ideia de que era necessário se escrever alguma coisa. Comecei a escrever alguns artigos, o que me possibilitou, em 2011, uma bolsa de estudos de pós-graduação, que eu fui para o Centro de Estudos do Mundo Africano. Eu tinha ido um ano antes, em 2010, para o Cabo Verde, a convite de Andréa Moassab, que era uma amiga já aqui paulista, que morava no Cabo Verde na ocasião, e nessa ocasião, no Cabo Verde, eu encontrei a Dominique Malaquais, que era uma grande pesquisadora de África, e que estava nesse Centro de Estudos do Mundo Africano, em Paris. E aí fiz uma amizade com ela, conversei com ela, contei sobre a minha atuação na universidade, meu desejo de fazer uma pós-graduação, de forma que eu pudesse refletir mais sobre esse contexto que eu havia proposto, e ela me aceitou. Eu escrevi para a CAPES, ganhei uma bolsa, e passei um ano nesse Centro de Estudos do Mundo Africano. Conheci alguns artistas, dialoguei com muitos intelectuais, esse Centro de Estudos do Mundo Africano, que ainda existe, está lá, né? Dominique Malaquais, infelizmente, faleceu na semana que eu publiquei o livro. Ela sabia que eu estava escrevendo, mas ela não chegou a receber o livro, né? Porque ela faleceu exatamente naquela semana, né? Mas ela me ajudou muito, me apresentou a muitos outros intelectuais lá, o Boalê também, que era o diretor desse centro na ocasião, e outros intelectuais de todas as áreas, porque não era só um centro que estabelecia esse conhecimento a partir da arte, mas a partir de todas as políticas e os outros conhecimentos históricos da África, né? Muitos desses pesquisadores do Centro de Estudos do Mundo Africano haviam morado, estavam morando, ou iam frequentemente à África mesmo, né? A partir disso também, eu estive muitas vezes na África, e apresentando trabalhos, inclusive, sobre os nossos artistas aqui do Brasil, como o Sidney Amaral, Rosana Paulino, e muitos outros, né? Estive em muitos países, fui a Angola, fui à África do Sul, fui a Moçambique, fui a Gana, tive muitos lugares, Senegal, muitos lugares, também vivenciando um pouco do que é essa cultura e essa arte na África, né? E aí surge, lá nesse 2011, eu morando em Paris, eu comecei a escrever algumas coisas, alguns fragmentos, né, que foram criando um pouco mais de corpo
através das entrevistas que eu realizei lá, que também estão em vídeo, né? Muitas delas foram editadas em vídeo, lá com os artistas em diáspora na Europa, artista do Senegal, dos Camarões, de, de outros países também ali da África, né? Eu comecei a realizar esses vídeos e a escrever algumas coisas, artigos, e também a pensar um pouco mais profundamente sobre o que é essa diversidade desse conhecimento que é produzido hoje na África, né? Em retorno ao Brasil. Oi. Só para complementar e também provocar aqui o nosso ouvinte, espectador, a ler o livro e encontrar o livro, tem uma passagem grande sobre os museus, né? A história dos museus coloniais, sim, como eles impactaram o que a gente tinha contato em termos de arte africana, e como o modernismo fez uma apropriação disso, o modernismo europeu fez uma apropriação dessa arte que se encontrava nesses museus coloniais. Fala um pouquinho também desse encontro, que é muito interessante, que faz uma retrospectiva que, para a gente, brasileiro, tem algo realmente de novo nessa ligação entre a construção desses museus coloniais e a forma como foi reconhecida durante muito tempo a arte africana e indígena. Tá, entendi. Não, vamos continuar. Posso continuar? Por favor. Então, a partir de pensar a arte através desses artistas, um outro ponto que é importante também mencionar foi a minha dedicação em ler outros autores que falavam de uma África, mas de uma África mesmo anterior à colonização ou durante a colonização, onde um deles, que era um historiador muito importante, vou até mostrar aqui o livro que eu gosto muito dele, que é esse Ajayi, que foi um grande escritor de história africana, que vai nos mostrar também um pouco como que essas culturas, apesar ou mesmo após a colonização, continuaram produzindo e sempre produziram a partir dos seus territórios. Então, isso é um ponto importante também quando se pensa na complexidade da África. Um outro ponto também importante que eu trago no livro, e que me ajudou muito através também de uma historiadora, que é a Maureen, que vai estar escrevendo sobre a questão dos museus coloniais e museus etnográficos, que vai mostrar como que a França, a partir da colonização, vai estabelecer esses museus como uma pedagogia para que se entendessem essas culturas de uma forma inferiorizada em relação a toda a arte europeia. Então, esse é um outro ponto que eu trago também nesse livro, é essa discussão do que é esses museus, como que eles serviram como uma pedagogia para estabelecer, principalmente o Museu da Porte Dorée, que era um museu que foi todo construído a partir de 1930, para aquela grande exposição de 31, onde o Janot vai colocar aquelas esculturas impressionantes que até hoje são obrigadas a estarem lá, é uma coisa eterna, que não tem como a gente querer, ou o povo querer apagar esse passado, porque ele está lá, ele hoje é transformado no Museu da Imigração, né? Então, ele é um museu hoje de acolhimento aos imigrantes, mas ele continua com esse semblante de um museu da colonização, que não nos deixa esquecer este passado, e eu acho que é isso mesmo, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser apagado, ele tem que ser conhecido na contemporaneidade, né? Então, isso é um outro ponto muito importante que eu estou trazendo nesse livro também, para nós entendermos um pouco dessa arte, que tem todo um contexto tanto da escravidão que veio para o Brasil, e como que esses artistas chegam, como que essas pessoas foram escravizadas no Brasil, e todo o racismo que vai surgir a partir disso, como também o que a Europa faz para estabelecer a sua soberania, né? Eu estou falando da França, mas poderíamos falar
também da Alemanha, dos outros lugares também que praticaram essas mesmas atrocidades, né? E a quantidade de obras e de acervos que foram confiscados mesmo da África e que estão dentro desses museus até hoje, né? É impressionante a quantidade de objetos que foram recolhidos, que foram roubados mesmo da África para serem levados. Hoje tem toda uma discussão do repatriamento dessas obras, né? Mas as obras estão lá, de uma certa forma, para que a gente nunca esqueça dessa violência da colonização. Célia, aproveitando o intervalo para você tomar água, também eu acho que é muito interessante e muito bonito dentro do livro o trânsito entre a arte contemporânea africana e fruto da diáspora negra nas Américas, com a relação da teoria crítica da arte, ou seja, dos pensadores que começam a elaborar outras formas de ver cultura que não com uma base eurocêntrica. Fala um pouquinho para a gente como foi o encontro com esses autores e como eles ajudaram a olhar a produção brasileira de arte contemporânea negra que é abordada dentro do livro. Então, a partir de se pensar todos esses contextos políticos, né, a gente tem que ressaltar também o que é essa arte hoje contemporânea, que a gente está chamando de arte afro-brasileira, né? Eu acho que uma coisa importante da gente pensar tanto na questão do que ficou na África, dos artistas que ainda estão praticando na África mesmo, artistas contemporâneos pós-colonização, e dos artistas brasileiros, é a gente pensar na questão do modernismo. O que é o moderno e o modernismo, que é uma questão que eu discuto também bastante dentro do livro. Moderno é a situação toda contemporânea que nós estamos vivendo, e hoje estamos até já falando de um pós-moderno, com todas essas internets e com todas essas inteligências artificiais que eles estão trazendo muito, né? Mas o modernismo, eu acho que é importante a gente pensar também que é uma questão da arte, uma questão da política, como que ela é representada. Porque o modernismo que nós temos hoje, ele é diferente do que é a Europa e o que é a África e os africanos do Brasil, os afrodescendentes. Porque o modernismo europeu, ele vai se dar a partir do Picasso, tem uma parte do livro que eu comento sobre isso, né? Onde o Picasso vai estar, de uma certa forma, se inspirando, copiando, a partir do momento que ele entra em contato com essas esculturas, com esses objetos que foram confiscados da África e que estão dentro desses museus coloniais e etnográficos que falei anteriormente, e ele vai começar a produzir o que nós ficamos conhecendo como arte moderna. E, a partir dele, todos os outros modernismos, a gente pode citar aqui, desde o Gauguin, Matisse, enfim, todos os modernistas que vão estar seguindo esse mesmo caminho, que é de uma ressignificação daqueles objetos confiscados da África, mas sem dar os créditos. Eles eram os maiorais, e tem toda uma discussão em torno disso, principalmente a partir da exposição que teve em 84, 85, em Nova York. Então, isso é uma questão ética mesmo, que nunca foi resolvida dentro do Ocidente. Agora, por outro lado, os africanos e os afro-brasileiros, é interessante pensar que eles não vão seguir essas epistemologias, essas cópias, eles vão vão trazer a arte africana contemporânea a partir das suas problemáticas, e aí é muito, muito grande o espectro que a gente vai poder estudar, porque temos que entender que cada um tem a sua história. Então, quando esses povos, ou escravizados, ou mesmo hoje em diáspora voluntária, cada um tem a sua própria história. Então, nós temos, assim, um número muito significativo ou enorme de artistas afro-brasileiros ou afrodescendentes, mesmo os que estão na Europa, os que ainda estão vivendo dentro da África mesmo, mas que são artistas contemporâneos, cada um tem a sua própria história. Então, isso é interessante. Você vai ver que uma Rosana Paulino vai estar contando a sua história a partir da sua arte, já que você vai ter outros artistas, como o Sérgio Adriano, que vai estar trabalhando de uma outra perspectiva, a partir da sua própria visão
e da sua própria questão racializada dentro do Brasil. Então, isso é interessante pensar, um Tiago Galberto, que ele vai trazer dentro do seu contexto lá, perto de Brumadinho, a sua infância, e como que ele viu aquela destruição toda daquele espaço lá, que era um espaço da sua infância, então como que ele traz isso para nós, muito diferente do que é, por exemplo, uma obra que o Frente 13 de Fevereiro trouxe, ou que o próprio Daniel Lima traz desde os seus primeiros trabalhos, né, onde ele está trazendo o corpo enquanto performance, enquanto significação, e isso é muito importante também, porque muitos artistas afro, nossos aqui, também na África, usam o corpo como performance, porque, afinal de contas, o corpo é o único território que nós temos realmente controle sobre ele e nossa posse. Então, desassocia completamente de outros contextos e outras imposições políticas e poéticas, mas para usar a poética do seu corpo, da sua própria, está contando a sua própria história, né? A sua própria exclusão. Então, a performance vai ser muito significativa em diversos artistas contemporâneos, afro-brasileiros ou africanos mesmo dentro da África. E essa é uma prerrogativa e que eu acho que os indígenas hoje também estão usando muito essa performance do corpo, assim como todos os outros que vai ter um grupo muito grande racializado hoje na modernidade. É difícil quem não está, o Attila Mbembe vai trazer, né? Nós somos todos racializados na contemporaneidade por diferentes motivos, né? E a gente vai vendo que esse rol vai aumentando mesmo a partir da passagem do tempo, né? Então a gente vê que cada um tem a sua história e cada um conta a sua história na arte de uma outra forma, a partir da sua experiência. Então isso também é importante a gente pensar quando estamos em frente a uma arte que hoje é considerada como contemporânea, né? Então alguns vão estar se dedicando mais à questão da religião, como a Eris do Heráclito, né, que vai trazer todo esse envolvimento dele, assim, muito, muito poético, muito lindo, sobre a questão mesmo do candomblé, mas você vai ver que Rosana Paulina é da Umbanda, então ela traz uma outra visão, também religiosa, mas dentro de um outro contexto. Então é preciso se olhar para cada artista desse com um olhar peculiar, um olhar diferenciado. É muito difícil nós queremos colocar todo mundo dentro de uma mesma situação, porque cada um está contando a sua própria história. E eu acho que isso é muito bonito e muito verdadeiro, né? Eu acho que essa arte africana hoje, tanto dentro do continente africano, ela nos dificulta muito o entendimento e uma história, mas, por outro lado, ela é muito rica, porque ela está falando dessa complexidade de problemas contemporâneos que nós estamos vivendo, né? Não é uma única expressão, né? E se a gente retroceder dentro da arte afro-brasileira mesmo, mais a passada do tempo, a gente vai ver o que a capa do nosso livro mesmo traz, que é Arthur Bispo do Rosário, né? O que esse homem produziu a partir do seu espaço, da sua condição de homem preso, racializado, confinado num espaço, né? Como que ele produziu toda aquela obra dele, né? Quais eram os pensamentos deles? Estão todos relacionados e todos revelados na sua obra. Então, essas obras nos direcionam mesmo aos pensamentos, às profundezas do pensamento de cada artista. O que é um Walter Firmo, né? Esse grande fotógrafo nosso, né? Aonde que ele teve? Quem que ele fotografou? Quais foram as suas escolhas? Por que dessas escolhas, né? Então, o livro vai percorrendo todos esses caminhos e muito mais, porque eu acho que a gente poderia pensar que se nós temos 30 lá, a gente podia ter 300, né? Ou mais de 300, não sei quantos. E, Célia, uma coisa que também para mim foi um ponto importante como editor, eu sempre falava para você, é como a gente está intervindo dentro do ensino da arte, dos grandes livros de ensino da arte, e como a gente tinha que formalizar o livro nessa categoria de peso editorial. Então, portanto, todo o investimento no trabalho todo gráfico e em contemplar todo o texto sem cortes dentro da edição para reduzir o tamanho ou custos. A gente fez isso e eu lembro muito
para mim, como estudante de artes, e hoje em dia existem estudos disponibilizados disso, enormes, sobre como os livros de história da arte, eles são, assim, um tratado sobre a centralidade europeia, branca e masculina. Quer dizer, a presença de mulheres, a presença de corpos não brancos, aparecem representados, mas não como autores, é algo assim... gigantesco. Então, em parte, a gente está numa dissidência mesmo de uma força hegemônica de contar uma história da arte muito centralizada, branca, masculina e europeia. No máximo, um desvio norte-americano. E eu acho que a gente, ao trazer, né, essa publicação, a gente oferece esse campo editorial e essa intervenção editorial, mas talvez a nossa visão é que a gente está contribuindo para um mundo contemporâneo diferente, né? E aí a minha pergunta que eu te faço: como você acha que essa visão dissidente de história da arte ajuda a contribuir para a construção do mundo contemporâneo? Que um mundo que a gente sabe com imensas contradições, com imensos pontos de fuga, mas ao mesmo tempo imensas rotas sem saída. Como é que você acha que uma publicação como a sua, a nossa, contribui para reinventar esse mundo? Então, eu acho que a partir do momento que nós estamos falando nesses apontamentos, estamos trazendo os depoimentos e as obras, e muito especialmente as obras, com uma diagramação muito, muito bonita e muito precisa dessas obras, nós estamos trazendo uma outra visão de mundo. Estamos trazendo uma outra forma de se olhar a arte a partir dos artistas, e não das instituições que querem nos impor regras e nos impor teorias e filosofias, né? Então, nós estamos trazendo uma outra visão. O Mundane já falava muito isso também sobre as questões das filosofias africanas, né? Que sempre se pensou, ou sempre o Ocidente impôs, que a África não teria filosofias. A África tem filosofias e filosofias maravilhosas, religiosidades também, assim como os afro-brasileiros também. Então, a partir do momento que a gente está trazendo as obras e os depoimentos desses artistas, que são esses apontamentos que eu fiz das artes, que estão também em vídeos, a gente vai estar trazendo uma outra visão de mundo e empoderando não só os artistas que estão no livro, mas todas as pessoas que se veem contempladas, se veem dentro desse mesmo contexto, né? Nossos estudantes, também de escolas públicas, e essas pessoas todas que estão sofrendo as questões do racismo, né? Então, acho que os apontamentos têm isso, né? Eles perpassam todo o livro com os diálogos que estabeleci com esses artistas, né? Com a visão deles, com um pensamento deles, né? O porquê daquelas obras, né? O que significa todos esses, o que significa arte para eles, enfim, né? Eu acho que é isso que é importante também pensarmos, né? Eu acho que essa parte é muito, muito importante. Célia, também sobre o processo editorial, né? A gente, abordando aqui, eu tinha preparado uma pergunta que eu começo a me fazer também essa pergunta de como foi, quais eram os principais desafios do processo editorial. E aí eu acho que a gente tem vários desafios, assim, digamos, mais mecânicos, mais prosaicos, que é de quantidade de texto, revisão, a diagramação, que não é só prosaico, tem toda a força que deve ter nisso. Mas eu acho que são problemas mais simples. O que eu vejo que a gente teve um encontro muito feliz é exatamente nesse deslocamento do eles, ou seja, o objeto de estudo são artistas negros de uma autora que é branca, e eu, como também autor e artista negro e editor, participando contigo para exatamente tentar, de alguma maneira, ao mesmo tempo, problematizar e desfazer essa dicotomia entre eles e uma visão de uma autora branca, e sim tentando construir, dentro desse processo editorial, uma visão que pudesse ser somos nós, né, nessa missão.
E eu lembro que a gente teve várias colocações de, eu acho que essa passagem tem que ser mais delicada, Célia, a gente pode ter uma atenção maior a forma como está sendo racializada essa parte, assim como o título também. Fala um pouquinho, Célia, que para mim foi muito bonito e construtivo ver como esses encontros, eles são muito singulares e poderosos, né? Então, um outro ponto que eu acho que é importante salientar aqui nessa minha fala foi um encontro que eu tive com o Daniel Lima. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que eu já conhecia o Daniel Lima há muitos anos, né? Desde os primeiros trabalhos, quando a Franciele Docin fez a primeira aluna minha de mestrado, fez a pesquisa sobre o Frente 13 de Fevereiro, que é um grande coletivo, talvez o coletivo mais significativo e importante da nossa contemporaneidade, né? Que teve Marinette Lima também como uma grande propositora, que era mãe do Daniel Lima, e também organizando todas aquelas falas, aquele coletivo enorme que começa mesmo a discutir essencialmente a questão do racismo no Brasil, a partir da morte de um rapaz, e que é uma morte recorrente ao Brasil, porque ele não foi o primeiro e nem foi o último, né? Mas é importante a gente salientar, e como que esse coletivo do Frente 13 de Fevereiro já vai começar a se estabelecer em forma de performances, né? Porque o sepultamento mesmo simbólico que eles fizeram já foi uma performance ali, né? E depois vão levar as bandeiras também para o estádio, né? Que a gente vai ver como que vai usar a grande mídia para fazer essa grande propagação, né? Então, quando eu reencontro com o Daniel Lima e que a gente começa a falar sobre o livro, que já estava, vamos assim dizer, quase pronto, né? Porque pronto ele não está até hoje, eu tenho que confessar isso, que eu volto nele e tenho a vontade de reescrever muitas coisas ou aumentar ele, né? Ele parece que nunca ficará pronto, porque eu acho que, graças a Deus, ele nunca ficará pronto, porque os artistas estão aí cada vez produzindo conhecimentos mais importantes e mais significativos da nossa época, né? Então a gente tem que estar sempre reatualizando todos esses pensamentos, ou aumentando eles, não que os passados não estejam bons, mas é preciso pensar os futuros. A gente se reencontra e a gente começa a dialogar muito sobre essa questão de uma publicação desse livro. Por muito tempo a gente fizemos reuniões assim semanais, de se pensar o livro, de como que ia ser a publicação desse livro, virtual, impresso, e eu disse logo para o Daniel que eu queria um livro impresso, assim, que pudesse segurar na mão, né, porque eu acho que, e de capa mole, porque eu não queria livro de capa dura, eu queria um livro que tivesse essa questão toda sensorial, da gente poder tocar nele, e por isso também dessa capa, né, essa capa maravilhosa, né, que o Daniel colocou aqui, esse manto do bispo, né, que está de uma certa forma, abrigando todos, não só os que estão dentro do livro, mas todos os racializados do Brasil, que ele escreveu todos esses nomes aqui, e que está, de uma certa forma, abrigando todos, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar também da construção desse livro enquanto um objeto que questiona mesmo o que é o racismo, o que é a exclusão, o que é o acolhimento, o que é o abrigo dessas pessoas todas racializadas. Então, isso é muito importante mesmo, e a gente foi, a partir dessas reuniões praticamente semanais, pensando que queria um livro impresso, de boa qualidade, porque eu acho que isso também é importante, porque os artistas têm uma arte de grande qualidade, então o livro também tinha que ter essa grande qualidade, tem que ter imagens muito bonitas, imagens muito bem diagramadas, imagens que tenham mesmo um perfil mesmo de revelação do que é o trabalho deles, né? Já que eu não posso trazer o trabalho em si, mas pelo menos que as obras tenham uma visualização muito importante. Então, foi toda uma construção da gente pensar junto o que é esse livro e como que a gente pode trazer ele dentro de uma grande discussão, né? Quais são os vocabulários adequados que se usa para a construção de um livro, né? O que o próprio título, o que ele está dizendo, né? O que um título de um livro diz, né? Então,
depoimentos que eu recolhi durante esses dias, esse tempo de pesquisa, tanto quando morei na França, quanto depois aqui no Brasil, como que isso se traduz nesses apontamentos, né? Que são falas desses artistas, depoimentos desses artistas, né? Então, o livro é construído a partir da fala deles, né? Da gente fazer essa costura entre a fala deles e as questões teóricas que a gente vem discutindo e que vem refletindo com Stuart Hall, com Homi Bhabha, com outros grandes intelectuais também, o Attila Mbembe, e também outros intelectuais também, como eu falei aqui já, o Agi também, que é um grande historiador, então o Okino Ezor, que para mim também foi um grande crítico também, né? Então fazia essa costura. A contribuição do Renato Araújo, que faz uma introdução incrível, né? Então, aí um outro ponto importante da gente salientar aqui é que quando o livro está pronto, e a gente diz, vamos partir para a publicação, mas a gente tem que ter uma apresentação desse texto, né? A gente tem que pensar quem que vai fazer isso, né? E aí foi pensado assim, e começamos a pensar em muitos intelectuais, e me veio muito sempre o Renato Araújo, o Renatinho, né? Que é um intelectual que eu conheci desde 2004, quando o Museu Afro foi inaugurado, e eu fui lá para visitar, e que eu fiz uma grande amizade com ele, porque ele é um homem, assim, de extraordinário conhecimento, tanto de uma arte clássica, de uma arte tradicional, quanto da arte contemporânea, como das questões filosóficas e políticas, e eu, então, tive a ousadia de ligar para ele e pedir para ele fazer essa apresentação do livro, né? E ele disse, bom, não vou poder te dizer que não, e começou a ler o livro e fez um prefácio fantástico, um prefácio de quem realmente leu o livro e entendeu o livro, né? E entendeu a questão toda, que a nossa, como ele diz mesmo, que ele coloca lá, a nossa poética é política. Ele coloca isso já na apresentação mesmo do livro, porque é isso mesmo, né? É uma poética que está relacionada a questões políticas. E aí ele vai percorrer alguns artistas, não todos, mas quase todos, né? Dentro das suas poéticas políticas, né? Como que se manifestam, como que se colocam, né? Então, é um prefácio também que nos introduz numa leitura muito precisa do que é o livro, né? Foi um outro ponto, assim, muito importante para a publicação desse livro, foi ter encontrado o Renato Araújo, o Renatinho, né? Que tem diversos textos e outros livros publicados por ele também, né? Com uma grande reflexão. Exato, e como ele traz também, como eu estava falando do nosso encontro, como traz também essa ideia do nosso, a nossa poética é política, e aí a Célia também tá nesse lugar do nós, né? E é como transformar uma obra editorial neste lugar do nós, que ela não fala do outro, mas ela se apresenta como uma afirmação e uma intervenção nesse campo de luta mesmo, de batalha, por uma outra dinâmica, uma outra representação do mundo, uma outra forma de ver o mundo, de organizar o mundo. Bonito ver que como a gente criou também editorialmente, foi uma forma muito singular de se criar livros, muito distante de grandes editoras que publicam 10, 15 livros por mês, mas um trabalho muito cuidadoso durante um ano, mais de um ano, para fomentar e tornar o livro possível e nos seus mínimos detalhes. Foi incrível, Célia. Por último, eu queria só trazer ao nosso reconhecimento, e nosso também é bonito que o Prêmio Jabuti de 2022, eu estava lá do lado da Célia, a gente estava juntinho. Assim que o livro saiu, falei para a Célia, antes dele ser lançado, acho que esse livro vai ganhar o Jabuti, e acho pela singularidade que ele tem no mundo editorial, pela qualidade que ele tem, a profundidade
em todos os campos, teórico, de abordagem sobre artistas que normalmente não estão nesses livros publicados sobre história da arte contemporânea, assim como também o trabalho editorial, gráfico, como a gente colocou. Mas te chamar a comentar esse reconhecimento do nosso Prêmio Jabuti. E o Prêmio Jabuti dá dois jabutizinhos, um para o editor e outro para a autora. Deixa eu pegar meu jabuti. Então, eu lembro que um dia, isso é importante dizer, o Daniel me chamou, numa dessas nossas conversas por vídeo, né? E me disse, vamos escrever o livro no Prêmio Jabuti? Eu levei um susto, de um Prêmio Jabuti? Bom, vamos escrever, né? A gente paga uma taxa e a gente vai lá, né? Vamos ver o que acontece, né? E ele muito confiante nesse Prêmio Jabuti. Aí saíram os 10 selecionados. Eu já fiquei toda feliz, já divulguei para todo mundo que estava nos 10 selecionados. Na outro mês, na outra semana, saiu os 5. Eu digo, nossa, já divulguei para todo mundo. E fui para São Paulo, porque, de qualquer forma, estar nesse ambiente do prêmio, mesmo que eu não fosse a contemplada, que nós não fôssemos o contemplado, aquele ambiente todo é muito bonito, a gente conhece muitos autores, vê todo um cerimonial muito bem organizado. Já era um prazer muito grande estar no Teatro Municipal, que esse ano do Jabuti foi maravilhoso, né? E a gente fica naquela expectativa, mas quando dizem apontamentos, a gente leva um susto e sai feliz da vida, correndo para pegar a nossa estatueta maravilhosa, né? Que é realmente um reconhecimento de muitos anos de pesquisa e um prêmio que eu sempre digo, né? Que eu divido mesmo com todos os artistas, com o Daniel e com todos os artistas que se dispuseram a conversar comigo, que me deram seus depoimentos, que estão nesse livro, e os que não estão, mas que também deveriam de estar, todas essas pessoas que são muito preteridas, muito racializadas, né? E como que esse prêmio também nos abre uma porta para a gente ter um incentivo de continuar essas pesquisas e que as outras universidades, as outras escolas comecem a trabalhar efetivamente com esses artistas. Eu acho que isso é importante também, né? O prêmio, ele tem essa configuração também da gente começar a quase que exigir que as universidades coloquem efetivamente nos seus currículos esses estudos e essas artes, né? Que a gente possa sair um pouco desse parâmetro do modernismo só europeu e criar essa dicotomia mesmo, que eu acho que isso é importante. Eu não estou dizendo que se tire a outra, tem que se colocar a outra, porque esse confronto é importante. A gente precisa saber mesmo desse confronto, né? Do que foi esse modernismo, o que é o modernismo e o que é o modernismo africano e o modernismo no Brasil, né? E o que são as questões todas da escravidão, né? E todas as outras configurações. A gente vai ver pesquisas minhas na África que vão mostrar outras questões contemporâneas também, né? Que talvez mais adiante eu continue escrevendo outras coisas também para a gente pensar outras problemáticas que os artistas estão trabalhando e como que a gente pode, através da arte, ter essas discussões, trazer essas discussões. E o Daniel Lima é um artista, né? Além de ser um editor, né? Acho que isso é importante também de pensar a sensibilidade do artista para trabalhar com uma editora, né? Para a diagramação das obras, para apreciação das obras, para crítica às obras e a escrita do autor, né? Eu acho que tudo isso aí é importante, né? Porque ele é um editor, mas ele é um artista também. Ele é um artista politicamente engajado desde a sua infância. É muito bonito a gente ler, como eu já li, já tive essa felicidade de ler o seu doutorado, e a gente vai percorrer o que eu já conhecia muito do Daniel, mas muito mais profundamente do que é esse artista engajado desde a sua infância. Quer dizer, aquilo é visceral, é corpo, é performance o tempo todo. A obra dele é toda performance, desde os primeiros trabalhos até os trabalhos contemporâneos. Então, isso é muito bonito também da gente ver como que esse artista perpassa esse tempo todo de 50 anos de vivência dentro de um Brasil racializado. E como que é a estrutura dessa família dele também? Como é que foi o encontro
dessa família com as outras pessoas dentro de São Paulo, como é que é o embate a partir da percepção do racismo, né? Como que essa mãe dele foi uma figura tão politicamente engajada que trouxe todo esse contexto para os filhos também, para que os filhos fossem conscientes do que está acontecendo no Brasil, né? E outros tantos intelectuais que fizeram parte com ele, né? Que formaram esse grande coletivo que hoje já não trabalha mais como coletivo, mas os indivíduos estão aí, continuam produzindo também, né? Mas a importância do coletivo dentro do Brasil foi muito grande também, né? Eu trago isso no livro também, né? E como que esse coletivo soube coletivizar o seu trabalho a partir das bandeiras que vão abrir no estádio de futebol e vão usar todo aquele aparato da imprensa, né? Da televisão, né? Para propagar as questões raciais que estavam acontecendo no Brasil, principalmente a partir do futebol, uma coisa vergonhosa, um espaço de diversidade, onde se vê até hoje problemas de racismo, né? Isso continua, é recorrente ainda em muitos campos, né? Então, tudo isso aí forma um conjunto, né, que faz com que essa obra tenha realmente uma significância não só para mim, como para todas as pessoas, né? Então, eu fico, assim, muito, muito feliz de ver o resultado dela, hoje editado, mas sempre me questionando e abrindo portas e pensando assim, não só o que está dentro do livro, como o que não está dentro do livro, que deveria de estar, ou poderia estar, ou vai estar em umas próximas edições, quem sabe, né? Porque eu acho que as nossas pesquisas, elas não param, né? Elas estão sempre aí, porque as questões contemporâneas continuam bastante pertinentes, né? Sim, Célia, lindíssimo. Agradeço pelas palavras. E a gente vai encerrando, também comentando aqui que sim, o livro Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira está aqui no link aqui embaixo. Está disponível para comprar, está no final da primeira tiragem, então corram, comprem, ajudem a fomentar esse diálogo, essa possibilidade de mundo. E quando a gente lê o livro, obviamente a gente já pensa isso que o SL está colocando, que vai existir um 2, que tem que ter uma continuidade. E o trabalho editorial é um dos poucos projetos que eu tenho na vida que são contínuos. Normalmente o que eu faço é um projeto que tem começo, meio e fim determinado. E acredito muito nessa estratégia. Mas no caso da Invisíveis Produções, é um trabalho realmente contínuo. E que a gente sabe que a gente tem que inscrever, à medida que o tempo passa, outras questões. Então, que a gente tem que ter um olhar e conseguir contemplar questões que não estão no mercado editorial ou que não estão com a devida visibilidade. A gente faz a nossa parte. Citando uma passagem que tem no doutorado, né, que eu conto como a noção do DJ e das festas que existiam em São Paulo foi muito forte para mim, que era essa ideia de, se você vai nas festas e não toca uma música que te agrada, e no caso era música negra, num contexto de classe média branca em São Paulo, é preciso criar a própria festa. É preciso inventar a própria festa em que essa música seja o centro. E, em parte, a Invisíveis essa aplicação no campo editorial. Se não contam a nossa história, que começou a história dos coletivos de arte, a intersecção entre arte e política, as questões raciais, as questões de gênero, de transgênero, se isso não está sendo contado devidamente, então vamos criar uma editora para contar essa história e poder colocar isso e disponibilizar o máximo possível de forma livre e horizontal. Célia, agradeço imensamente a nossa conversa aqui, já completando aqui o nosso tempo limite. Agradeço novamente a participação e disponibilidade. E eu que agradeço que a Invisíveis possa dar visibilidade para o meu trabalho e para o trabalho de todos os artistas, né? Que eu acho que isso que é importante também, que a Invisíveis está dando visibilidade, que eu acho que isso é muito importante mesmo no que você falou agora, né? É preciso criar espaços para que o que está invisível seja visível, né? Porque o que está invisível, ele está invisível para algumas pessoas, não para todas, né? E talvez seja o mais importante seja dar visibilidade para aqueles que são invisibilizados, né? Muito obrigada.
E esses processos são sempre processos de dominação, né? De controle e dominação. Obrigado, Célia. E com isso encerramos. E não percam as próximas edições do Encontro da Invisíveis com seus autores, que já completa 13 anos de publicações. E aqui o livro da Célia. Mostro de novo, Célia. Nosso livro lindo, que ganhou o Jabuti 2022 na categoria Artes. Bom final de dia, ou começo de dia, a gente não sabe que horas vocês vão ver. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.